Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje vamos contar o horripilante caso de sequestro e morte de Cash Gernon. Então, sem mais delongas, vamos ao caso. Cash e Carter, os irmãos gêmeos que são os protagonistas dessa história, são fruto da união entre Trevor Gernon e Melinda Segroves. No entanto, quando o terrível episódio do sequestro veio à tona, o casal já estava separado. Os meninos estavam sob os cuidados de uma terceira pessoa, uma mulher chamada Monica Sherwood, que era uma ex-namorada de Trevor. É possível imaginar que Cash e Carter já enfrentaram muitos desafios emocionais e mudanças em suas vidas, apesar de serem tão jovens. Isso porque o Sr. Trevor, o pai dos gêmeos, deixou a cidade de Dallas, abandonando seus filhos, depois de ser ordenado pelo tribunal a buscar reabilitação. Esses detalhes foram revelados aos investigadores policiais e à imprensa por Mônica, a mulher que estava cuidando dos filhos de seu ex-namorado. No entanto, é importante manter a calma e a mente aberta, pois mais tarde descobriu-se que essa mulher também tinha um histórico criminal, incluindo prisões por uso e tráfico de drogas, além de casos de agressão. No entanto, aparentemente, ela estava cuidando bem dos meninos. Infelizmente, esses detalhes não são completamente abordados nas fontes que cobrem o caso. Continuando, Trevor tinha um histórico marcado por várias prisões, inclusive por agredir seu próprio pai em 2018, o que o levou a cumprir mais de 2 meses de prisão. É importante lembrar disso, pois mais tarde, no desfecho do caso, ele presta um depoimento que pode ser conjugado com essas informações, evidenciando que ele cumpriu pena por esse crime. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a atitude desse indivíduo ao final do caso. Em 2022, também havia um mandado de prisão pendente contra ele por não comparecer ao tribunal em março, relacionado a um caso de posse de drogas, ou seja, ele estava sendo procurado pela justiça. Sobre a mãe biológica das crianças, há poucas informações disponíveis. Sabemos apenas o seu nome e que ela residia na cidade de Houston, cerca de 385 quilômetros distante de Dallas, onde os filhos estavam vivendo. Gravidezes gemelares são eventos encantadores e raros, especialmente no Brasil, onde gestações únicas correspondem a 97,7% dos casos. Os casos de gravidez de gêmeos representam apenas 2,1%, e os de trigêmeos ou mais são ainda mais raros, com apenas 0,05% dos casos. Certamente, trazem grande alegria para os pais, apesar do desafio de criar múltiplos bebês ao mesmo tempo. Os laços entre gêmeos são especiais e intensos, como demonstrado por estudos de uma universidade italiana. Essas pesquisas apontam que a partir da 14ª semana de gestação, os bebês começam a interagir entre si. Por que trago isso à tona? Para refletirmos sobre as consequências emocionais desse tipo de vínculo. Em 15 de maio de 2021, por volta das 5 da manhã, enquanto os irmãos Cash e Carter dormiam juntos na mesma cama, um intruso adentrou o quarto e raptou Cash. As imagens são perturbadoras. Um jovem afro-americano levando o menino. Mônica, ao relatar o ocorrido mais tarde, descreveu como ao acordar e perceber a ausência de Cash, sentiu uma apreensão natural. Iniciou imediatamente a busca dentro da casa, esperando encontrar o menino escondido. Porém, ao se dar conta de que ele realmente tinha sido sequestrado, o desespero tomou conta. Verificar as câmeras de segurança confirmou suas piores suspeitas. O vídeo mostrava alguém retirando o bebê da cama às 5h15 da manhã. O sequestrador era Darren Brown, um jovem de 18 anos. Mônica revelou que ele era conhecido da família, amigo dos filhos adolescentes dela. A situação se tornou ainda mais angustiante quando, apenas 2 dias antes, Brown havia estado na casa dela. Tragicamente, o corpo do bebê foi encontrado mais tarde, por volta das 6 da manhã, a cerca de 8 quarteirões de distância, esfaqueado. A criança, de apenas 4 anos, estava imersa em uma poça de sangue. Uma vizinha, que inicialmente pensou ser um cachorro atropelado, ao se aproximar percebeu a terrível verdade. Ela imediatamente chamou os serviços de emergência. No entanto, ao chegar mais perto,
Já podia ver as formigas rastejando pelos pés descalços da criança e o sangue em seu rosto. A cena era devastadora. O menino estava sem sapatos, meias ou camisa, vestindo apenas cueca e bermuda. Lembro-me das formigas na sola de seus pés descalços, disse a vizinha, com lágrimas nos olhos. Comecei a gritar quando percebi que ele não estava apenas inconsciente. Nunca esquecerei das formigas rastejando por seus pequenos pés descalços. Por fim, a senhora Square, cujo sobrenome não conhecemos, foi quem se deparou com a cena angustiante da morte de uma criança, um ato violento que deixou a todos abalados. Mesmo com o choque e a tristeza diante da perda de um anjinho, ela permaneceu ao lado do corpo de Cash até a chegada da polícia, preocupada em protegê-lo de qualquer animal ou intruso da vizinhança. Por volta das 7h30, as câmeras de segurança capturaram o ousado invasor, Darren Brown, novamente na residência de Mônica, se aproximando de Carter, o irmão gêmeo de Cash, que ainda dormia. Dessa vez, porém, ele pareceu assustar-se com algum ruído na casa e decidiu deixar o local de mãos vazias, carregando apenas um cobertor. Como previsto, assim que o rapaz, identificado como o suspeito do sequestro e assassinato de Cash Gernon, foi preso, os policiais estavam atônitos diante da brutalidade do crime. Assim que foi detido na prisão do condado de Dallas, estabeleceram uma fiança de $750 mil, mas logo depois, manchas de sangue foram encontradas em suas roupas e óculos, e os testes de DNA confirmaram que era do menino assassinado. Contudo, durante o processo, 2 médicos concluíram que o acusado era incompetente para ser julgado por homicídio. Com apenas 18 anos, pouco sabemos sobre sua história de vida, mas é assustador como um jovem pode cometer um ato tão horrível, retornando à casa para tentar o mesmo com o irmão da vítima. Alguns argumentam que ele poderia estar sofrendo de problemas mentais, mas é questionável se essa é uma tentativa de evitar a pena de morte. O juiz federal Chapman decidiu interromper indefinidamente o processo judicial, encaminhando Darren para tratamento no Sistema Hospitalar de Saúde Mental do Norte do Texas, uma medida que ainda levanta dúvidas sobre o sistema legal e a verdadeira condição mental do acusado. Apesar de não ser uma instituição de segurança máxima, o hospital onde Darren está internado é fortemente vigiado, com prédios constantemente trancados e acesso extremamente restrito. É lá que ele permanecerá em tratamento até ser considerado competente para enfrentar seu julgamento. Se isso acontecesse, ele estaria diante do risco real de ser condenado à pena de morte. A incompetência declarada significa que ele não é capaz de compreender o processo judicial ou contribuir para sua própria defesa, o que poderia levar à sua execução caso fosse condenado. Mesmo que a incompetência não signifique insanidade mental, ou seja, o réu estava ciente de seus atos criminosos, sua defesa argumentou problemas de saúde mental, como esquizofrenia, que o levavam a ouvir vozes durante os crimes. Os registros criminais de Darren só vieram à tona após o sequestro e assassinato de Cash, mas incluíam um episódio anterior de invasão a outra casa no mesmo bairro. 3 meses antes, ele agrediu um homem de 70 anos e tentou levar uma menina de apenas 2 anos, neta do homem agredido. O episódio foi extremamente dramático, com Darren invadindo a casa e, mesmo enfrentando resistência, tentando pegar a criança. O avô teve que usar toda a sua força para proteger a neta, enfrentando golpes do agressor. Embora, na época, o avô tenha optado por não registrar queixa à polícia, após a morte de Cash, ele mudou de opinião. Percebendo que poderia ter sido vítima de um destino trágico semelhante, decidiu relatar o incidente. Como resultado, as acusações de roubo e agressão a um idoso foram adicionadas ao histórico de Darren Brown. Essa ideia assustadora de um estranho invadindo sorrateiramente uma casa, levando crianças enquanto dormem, parece saída de um conto de fadas distorcido, concordam? É fácil ficarmos paranoicos quando pensamos na vulnerabilidade que enfrentamos durante o sono. Os vizinhos de Mônica, a mulher que cuidava dos gêmeos, foram solidários e forneceram imagens surpreendentes gravadas na casa dela. José Alvarado testemunhou algo que fez arrepiar os cabelos, um vídeo gravado 10 semanas antes do pequeno Cash ser brutalmente assassinado a facadas. Nas imagens, vemos o assassino Darren Brown descendo a rua, abrindo o portão do quintal de Alvarado e espiando antes de partir rapidamente.
Ele confessou que foi assustador, considerando que tem 2 filhos que brincam no quintal. Isso só reforça a ideia de que Dari certamente planejava atacar uma criança e circulava pela vizinhança sem medo de demonstrar suas intenções criminosas. O pai de Cash, lembrando que era um fugitivo da justiça, postou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas por deixar seus filhos na casa onde ocorreu a tragédia. Ele expressou profundo arrependimento por sua decisão, lamentando o resultado horrível que resultou em uma perda irreparável. Reconheceu o sofrimento causado à mãe, Melinda, e aos avós dos gêmeos, mas também expressou medo pela própria vida, visto que a comunidade estava mais interessada em vê-lo preso do que em lamentar a morte de seu filho. Carter, o irmão gêmeo de Cash, agora está sob os cuidados da mãe, enfrentando uma vida drasticamente alterada pela ausência de seu companheiro de vida. Questiona-se por que a mãe não ficou com os filhos quando o pai fugiu. Não encontramos muitas informações sobre ela, mas isso levanta dúvidas sobre suas escolhas. O pai pode ter expressado remorso genuíno em seu vídeo, mas também parece mais preocupado com sua própria situação do que com a perda de seu filho. Quanto ao assassino, esperamos que apareça um juiz corajoso o suficiente para mandá-lo para o lugar onde pertence. Espero que vocês tenham apreciado o nosso relato de hoje. Obrigado pela companhia, espero vê-los no próximo episódio.